Imagine-se há 2 milhões de anos, numa savana africana sob um sol escaldante. Não há supermercados, não há armas de fogo, nem sequer existe metal. A sua sobrevivência depende de uma única coisa: a sua capacidade de matar. Bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje, vamos mergulhar num dos capítulos mais sombrios e fascinantes da história humana: a caçada primitiva. Porque antes de sermos a espécie dominante do planeta, fomos presas. E para deixar de sermos presas, tivemos que nos tornar predadores implacáveis. Prepare-se para conhecer as técnicas brutais que transformaram primatas frágeis em eficientes máquinas de matar. Este é o lado obscuro da evolução humana que ninguém lhe conta. Há cerca de 2,8 milhões de anos, algo mudou. Os nossos ancestrais, especificamente o Homo habilis, começaram a fabricar ferramentas de pedra. Mas não se engane, estas não eram obras de arte, eram instrumentos de morte. As primeiras lascas de pedra eram simples. Rochas batidas contra outras rochas, até formarem bordas afiadas como navalhas. Estas lâminas primitivas podiam cortar a pele grossa de animais mortos ou moribundos. Provavelmente, o Homo habilis começou como carniceiro, não como caçador. Eles seguiam predadores maiores, esperando que leões ou hienas fizessem o trabalho sujo. Quando os verdadeiros assassinos se afastavam, os nossos ancestrais desciam como abutres, usando as suas ferramentas para rasgar a carne que restava nos ossos. Mas isso não era suficiente. A competição era brutal. Outros carniceiros eram maiores, mais fortes, mais rápidos. Se queríamos sobreviver, precisávamos de mais proteína. E para conseguir mais proteína, precisávamos caçar. Eis que surge o Homo erectus. Há aproximadamente 1,9 milhão de anos, esta espécie mudou completamente o jogo. Eles eram mais altos, mais inteligentes e, crucialmente, tinham algo que nenhum outro primata possuía: a capacidade de trabalhar em grupo, de forma coordenada para matar. As ferramentas evoluíram. O machado de mão acheulense tornou-se a arma padrão por mais de 1 milhão de anos. Imagine, uma rocha cuidadosamente lascada dos dois lados, pesada o suficiente para esmagar crânios, afiada o bastante para abrir barrigas. Era o canivete suíço da Idade da Pedra, e era letal. Mas como é que exatamente estes primeiros humanos matavam animais que eram maiores, mais rápidos e mais fortes do que eles? A resposta está em 3 palavras: persistência, inteligência e brutalidade. Primeira técnica: a caçada por persistência. Esta é possivelmente a estratégia mais aterrorizante já desenvolvida por qualquer predador. Funciona assim: você escolhe a sua presa, geralmente um antílope ou uma gazela. Você começa a persegui-la. O animal corre, claro, é muito mais rápido do que você. Mas aqui está o truque macabro: você não para. Os humanos têm uma vantagem evolutiva única: nós suamos. Outros mamíferos precisam de parar para ofegar e arrefecer os seus corpos. Nós não. Sob o sol africano escaldante você persegue esse animal por horas. 6, 8, às vezes 10 horas. O animal corre, para, corre novamente. Você apenas continua a andar, inexoravelmente, como um pesadelo que nunca termina. Eventualmente, o animal entra em hipertermia. Os seus órgãos começam a falhar. As suas pernas tremem. E então, ele desaba. Você aproxima-se do animal ainda consciente, os seus olhos cheios de terror, e termina o trabalho com uma pedra no crânio. Não é uma morte rápida. Não é piedosa. É exaustão até a morte. Segunda técnica: caça com lanças. Há cerca de 400 mil anos, os humanos desenvolveram lanças de madeira com pontas endurecidas no fogo. As lanças de Schöningen, encontradas na Alemanha, são as mais antigas que se conhecem. Com 3 metros de comprimento, eram perfeitamente equilibradas para arremesso. A tática era simples mas mortal: emboscada. Um grupo de caçadores identificava um local onde os animais vinham beber água ou passavam regularmente. Eles escondiam-se na vegetação, completamente silenciosos, às vezes por horas. Quando a presa estava na posição perfeita, múltiplas lanças voavam simultaneamente.
O objetivo não era necessariamente matar instantaneamente. Era ferir. Uma lança nos intestinos, outra na coxa. O animal fugia a sangrar, mas agora estava lento, enfraquecido. Os caçadores seguiam o rastro de sangue. Às vezes levava horas, mas o animal ferido eventualmente parava, incapaz de continuar. Então, vinha a morte. Novamente, não rápida, mas garantida. Terceira técnica: a caçada em penhasco. Esta é talvez a mais brutal de todas. Grupos de caçadores identificavam rebanhos de grandes herbívoros, bisontes, cavalos selvagens, mamutes jovens. Eles cercavam-nos estrategicamente, usando fogo e gritos para criar pânico. O rebanho era então direcionado, às vezes por quilômetros, em direção a um penhasco. Os animais, em pânico absoluto, não percebiam o perigo até ser tarde demais. Dezenas de animais despencavam para a morte, quebrando ossos, esmagando órgãos internos. Os que não morriam imediatamente ficavam paralisados no fundo, gemendo de agonia, enquanto os caçadores desciam para finalizar o massacre. Estas técnicas não eram apenas eficientes, elas transformaram-nos neurologicamente, fisicamente, socialmente. Caçar em grupo exigia comunicação complexa. Precisávamos de planear, coordenar, confiar uns nos outros. Isso provavelmente acelerou o desenvolvimento da linguagem. Mas havia um lado sombrio. Para ser um caçador eficiente, é preciso suprimir a empatia. É preciso olhar nos olhos de um animal aterrorizado e não sentir nada. Apenas determinação. Esta capacidade de desligar emoções diante do sofrimento ainda está conosco hoje. Evidências arqueológicas mostram algo perturbador. Os nossos ancestrais não caçavam apenas para comer. Sítios arqueológicos revelam matanças em massa onde grande parte da carne era deixada para apodrecer. Por quê? Talvez por territorialidade, talvez por ritual, ou talvez porque podiam. E não eram apenas animais. Evidências de canibalismo aparecem em múltiplos sítios arqueológicos. Marcas de corte em ossos humanos, crânios quebrados para aceder a cérebros, ossos longos rachados para extrair medula. Em tempos de escassez extrema, ou talvez por razões ritualísticas, humanos caçavam humanos. A violência estava entrelaçada com a nossa sobrevivência. Não éramos nobres selvagens a viver em harmonia com a natureza. Éramos oportunistas brutais, que faziam o que fosse necessário para sobreviver mais um dia. Então, o que aprendemos sobre os nossos ancestrais caçadores? Que a linha entre predador e presa é mais fina do que imaginamos. Que a inteligência humana não evoluiu para a filosofia ou a arte, evoluiu para matar de forma mais eficiente. Cada vez que você morde um hambúrguer, está ligado a uma linhagem de milhões de anos de morte calculada. As mesmas mãos que agora digitam em teclados evoluíram para empunhar lanças. O mesmo cérebro que resolve equações matemáticas evoluiu para calcular o melhor ângulo para perfurar um coração. Somos descendentes de assassinos, e essa herança está escrita no nosso DNA. Se este vídeo o fez questionar algo sobre a natureza humana, deixe o seu like. Se você tem coragem de encarar mais verdades sombrias sobre a nossa espécie, subscreva o canal. E diga-me nos comentários, você acha que essa brutalidade ancestral ainda influencia o comportamento humano moderno? Muito obrigado por assistir e até a próxima.